que o TSE encontrou indícios de 59 mil casos de irregularidades no uso do dinheiro público nas campanhas eleitorais. Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno Silveira, que vai trazer informações e detalhes desse destaque para a gente. Bruno, quantas essas irregularidades totalizam em valores? Bem-vindo. Obrigado, Daniel. Boa noite para você, boa noite para a Lívia, aos colegas e para todo mundo que está acompanhando o Jornal Jovem Pan nessa sexta-feira. Olha, essas 59.072 transações questionáveis, elas somam 605 milhões de reais. O TSE, ao lado de alguns órgãos fiscalizadores, como o TCU, a Receita Federal, o Ministério Público Eleitoral, o COAF e também a Polícia Federal, eles analisaram o cruzamento de informações dessa prestação parcial de contas dos candidatos da eleição geral de 2022 e chegaram nessas irregularidades. Entre essas irregularidades foi constatado, por exemplo, os pagamentos de doações de campanha feitas por empresas que foram criadas nesse ano ou empresas que têm como sócios algum participante de programas sociais do governo, como o Auxílio Brasil, um sócio que seja filiado a um partido político ou que tenha parentesco com algum candidato. As doações de pessoas físicas também apresentaram algumas irregularidades. Outros participantes de programas sociais também fazendo doações para campanhas, pessoas, por exemplo, 190 casos de pessoas que estão desempregadas e fizeram doações para a campanha, e ainda teve 6 doações que foram feitas em nome de pessoas que já estão falecidas. Então, todas essas irregularidades, elas agora vão ser analisadas, investigadas através de provas materiais e também de informações mais aprofundadas. Isso vai parar lá no Ministério Público Eleitoral, que, se constatar essas irregularidades, vai encaminhar o caso para a Justiça Eleitoral e aí lá ele vai ser julgado dentro da Justiça Eleitoral. Lembrando que essa primeira análise, ela é parcial. O resultado oficial dessa análise das prestações de contas só vai acontecer quando os candidatos então divulgarem aí a prestação de contas oficiais das eleições do primeiro turno, o que deve acontecer até o dia 2 de novembro. Daniel. Agora, Bruno, quais as últimas decisões do TSE que envolvem os pedidos sobre as propagandas eleitorais? Pois é, olha, hoje o ministro Benedito Gonçalves, ele reforçou então uma medida liminar que estava no TSE, que determina que o presidente Jair Bolsonaro, ele não use trechos do discurso feito na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York na semana passada, em inserções da propaganda política. Então, ele não vai poder usar trechos desse discurso nas propagandas políticas, segundo a decisão do ministro Benedito Gonçalves do STF, reforçando então uma liminar que já circulava na corte. Já a campanha do candidato a presidente Ciro Gomes pediu ao TSE para ter acesso a informações sobre os aviões da Força Aérea Brasileira que estão sendo usadas pelo presidente Jair Bolsonaro nessa corrida eleitoral. O pedido da campanha de Ciro Gomes, ele quis ter acesso a informações específicas, como quais são as aeronaves que o presidente está usando, a rota, o trajeto que está sendo seguido, uma lista completa da comitiva que está embarcando em cada voo, além do custo total de cada viagem. Segundo o pedido de campanha de Ciro Gomes no TSE, o presidente Jair Bolsonaro vem usando de forma ostensiva os aviões da Força Aérea Brasileira, principalmente nesse último mês de agosto e também nesse mês de setembro, durante as agendas eleitorais dele. Mas o ministro Raul Araújo, do TSE, negou então a solicitação de acesso da campanha de Ciro Gomes a essas informações no TSE. Daniel. Tá certo, as últimas informações do TSE com o repórter Bruno Silveira, diretamente de Brasília. Até mais, Bruno. Bom trabalho para você. Seguimos com a análise e opinião. Cris Grêmio. Cris, falávamos justamente dessas decisões do TSE em relação aos pedidos de retirada de vídeos nas redes sociais de Jair Bolsonaro. Já vimos isso no 7 de setembro, depois naquelas agendas de Londres e agora no discurso da ONU. Segue o mesmo critério o TSE para Jair Bolsonaro e para os demais candidatos? Olha, primeiro que não, a resposta é não em relação a essa campanha, mas especialmente se a gente for pensar em campanhas passadas, tá certo que a composição do TSE era diferente, mas é o mesmo tribunal, né, em tese, julgando o mesmo tipo de pedidos, mas vamos lembrar que o ex-presidente Lula usou o trecho do discurso dele na ONU, na sua campanha para a reeleição, inclusive editando imagens. Depois isso foi
confirmado, ele colocou um trecho do discurso dele e aplausos que não foram para o discurso dele, para fingir que foi muito aplaudido. E até onde eu saiba, não era esse tipo de artimanha que a campanha do presidente Bolsonaro estava fazendo, estava simplesmente colocando o discurso que ele fez, que não agradou a oposição, obviamente, porque fala de feitos do seu governo, e foi impedido de colocar. E aí a gente vê campanhas de adversários falando o que querem, inclusive acusando de crimes como genocídio, por exemplo, e continuam falando a título de liberdade de expressão. Então é desproporcional a forma como o TSE vem lidando com essas demandas aí.